Fala galera, tudo certo? Sem mais tempo para comemorações ou lamentações. Não sei como vocês foram, me conte aí porque eu quero estar a par de tudo que tá acontecendo. Sexta rodada já tá aí batendo na porta e o cartolando não podia ser diferente, né? Tá on. Mas lembrando, se você ainda não é inscrito, vai lá, dá tempo, se inscreve aí. Não esquece de deixar o like para dar aquela fortalecida e ativar o sininho, né, para ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou postar aqui. Sempre tem um time na rodada que acaba decepcionando. O time com maior número de apostas dá aquela escorregada. O Galo decepcionou, perdendo o saldo de gol para a Chape, frustrando aí vários cartoleiros que apostaram na zaga do Galo. E falando em decepção também, tem o Vitinho que foi bem escalado por vários cartoleiros que decepcionou. Ao contrário do Vitinho, né, teve o Muniz que fez gol, finalizou bastante, ele imitou, mas sem deixar de colocar, né, o Vitinho no nosso cantinho da vergonha. Eu confesso que para essa rodada, vários confrontos difíceis, eu tive que quebrar a cabeça para poder achar as melhores dicas para vocês, ou que eu espero que sejam as melhores dicas. Então, sem muita delonga, eu vou começar com as dicas, começando pelo gol. O goleiro começa pelo Jori, do América Mineiro. Vai jogar contra o Juventude, o América vai jogar em casa. O América tá mostrando uma reação, pelo menos tá melhor que nos primeiros jogos. O Juventude também não tem muita finalização no gol, então é um bom jogo para apostar no goleiro do América, que tem feito também boas defesas. Outra aposta é o Jailson. O Jailson realmente é uma aposta. Vai ter um jogo difícil contra o Bragantino. O Bragantino finaliza bastante. Só que o Jailson vem fazendo boas atuações, vem fazendo ótimas defesas que estão salvando o Palmeiras. E a terceira dica é o Fernando Miguel. O Fernando Miguel ele vai ter também um confronto difícil contra o Fluminense, que tá brigando lá em cima, o Atlético Goianiense também. Então vai ser um confronto de melhores colocados, vamos dizer assim, porque nesse começo de campeonato tá uma bagunça, tanto lá em cima quanto lá embaixo. Mas o Fernando Miguel tem se mostrado um ótimo goleiro. No Vasco a gente não via tanto pelo time em si, né? Os vascaínos que me perdoem. Mas Fernando Miguel tá salvando muito o Atlético nesse ano. A primeira aposta nas laterais vai ser no Mateuzinho do Flamengo. Apesar que eu acho que o Flamengo não vai subir tanto, não vai ser tão ofensivo quanto vinha sendo nos jogos anteriores, por jogar contra o Fortaleza. Fortaleza é um dos primeiros colocados, está bem organizado, mas o Mateuzinho ele é um ótimo lateral, ele chega muito bem ofensivamente. Desarmes, assistências, então é um bom nome. Segundo nome de lateral é o Fagner. Corinthians joga em casa contra o Sport. O Sport, assim como eu comentei que o América, eu também venho comentando nos outros vídeos, tem um dos piores níveis de finalizações, eles não finalizam tanto a gol quanto os outros times. Então é um bom jogo aí para preservar o saldo de gol. Mas se bem que os times estão dando aquela escorregadinha, né? Mas o Fagner é sempre um bom desarmador. Chega muito bem ofensivamente. É um bom nome. Outro nome na lateral é Natanael do Atlético Goianiense. O Atlético, como eu falei, tá bem organizado, tá bem encaixado, tá dando trabalho para os times grandes. Não preciso nem mencionar, né? E a quarta aposta na lateral é o Wellington do São Paulo. São Paulo vai jogar contra o Cuiabá em casa. É um jogo para se recuperar? É, mas nunca se sabe o que pode acontecer, né? Visto os jogos de ultimamente.
Na zaga, eu vejo vários torcedores reclamando nesse atual momento aí que a zaga do São Paulo tá dando muita brecha. Que não vale apostar, mas sempre vale arriscar, né? Ainda mais se tratando de cartola, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, meu primeiro zagueiro indicado é o Bruno Alves. Pelo jogo, não é nem pelo momento em si, mas o Bruno Alves é a minha primeira opção. A segunda é o João Vitor. Apesar do Corinthians não estar nas melhores fases, o João Vitor, ele é um jovem zagueiro, muito promissor. Ele tá passando segurança na zaga do Corinthians. Às vezes ele tem algumas falhas bem bestas, mas que jogador que não erra, né? Aquela passada de pano, mas ok. O João Vitor, ele é a minha segunda aposta. A terceira aposta na zaga é o Jeromel. O Grêmio tem um confronto contra o Santos. O Grêmio é o último colocado. O Santos parece que tá dando uma melhorada, né? Pelo menos tá mostrando reação aí nesses últimos jogos. Vem de uma vitória em clássico. Mas o Jeromel é um baita de um zagueiro. Se tomar gol, ele tenta recuperar com roubadas de bola. Ele sempre consegue fazer boas pontuações no Cartola. E o último zagueiro que eu vou dar de opção para vocês é o Arão. O Arão, ele tem bons passes, ele chega no ataque, principalmente em bola parada. O Arão consegue fazer os seus desarmes aí, apesar de ser um jogo bem difícil. Eu acho que o Arão pode sair bem. Meio de campo. Minha primeira opção é o Edenilson. O Edenilson é o batedor oficial do Inter. Nos últimos jogos, o Inter tem tido bastante pênaltis. Fica aí o questionamento, não vou comentar. Mas o Edenilson faz aí os seus golzinhos de pênalti. Ele tem muita presença ofensiva, então vai ser a minha primeira aposta. Minha segunda aposta no meio de campo é o Raul. É um jogo assim, Bragantino e Palmeiras, que vão ter umas apostas pelo momento de ambos os times. O Raul, ele é um ótimo desarmador, ele tem feito diferença no time do Bragantino. Mas agora as duas apostas de meio de campo, Scarpa e Veiga. O Scarpa é o que eu comento nos vídeos anteriores, não muda. O Scarpa é um dos jogadores que mais tenta finalização no Palmeiras. O Scarpa dá assistência. O Scarpa tem feito de tudo, assim, pelo Palmeiras. E ele tá pontuando bastante, tá sendo um destaque. Junto com o Veiga, os dois, essa duplinha aí, pode dar muito trabalho pro Braga. Assim como o Bragantino tem uma presença ofensiva, também tem uma abertura na zaga, vamos dizer assim, e acaba cedendo seus gols. No ataque, apesar de eu ter dado a dica do Jeromel, vai do critério de vocês em quem apostar. Mas o ataque não pode faltar o Marinho. O Marinho parece que tá recuperando, né, a boa fase. Pelo menos está fazendo gol nos últimos jogos, está tentando muito o ataque. Mesmo com esses históricos recentes de lesão, o Marinho não pode deixar de estar presente. Segunda opção no ataque é o Arthur, do Bragantino. Cara, ainda mais contra o Palmeiras, que ele vai tentar sair bem contra o ex-clube. Sempre tem aquele pontinho, né, lei do ex, mas nem é por isso que eu tô citando o Arthur. É que ele realmente vem se destacado nos últimos jogos do Bragantino. Terceira opção de ataque é o Caio Jorge. Usando um pouquinho aí de últimos jogos contra o Grêmio, o Caio Jorge tem marcado contra o Grêmio e ele tem feito bons jogos também. Ele com o Marinho está sendo fundamental no time do Santos. E a quarta opção é o Rigoni do São Paulo. É o jogo para o São Paulo tentar a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Então fica aí minhas 4 dicas para o ataque.
De técnico eu indico aí pra vocês o Crespo. Tô contando com uma vitória de São Paulo, mas contando só na questão de cartola pra ajudar vocês. Silvinho do Corinthians, apesar do Corinthians não ter assim uma consistência nos jogos, jogo joga bem, jogo joga mal, enfim, a gente nunca sabe o que esperar do Corinthians. E tá na hora de ter resultados em casa, né? Mas eu não vou ficar comentando à parte, falando só de cartola, eu acredito aí no Silvinho para essa rodada. E o Diniz tem um confronto difícil contra o Grêmio? Tem. Mas o Grêmio não tá tão bem assim nesse começo de campeonato e aproveitando que o Santos tá numa crescente. Bom, galera, essas foram as dicas da sexta rodada do Brasileiro e, consequentemente, do Cartola. Me contem nos comentários como tá o time de vocês, se vocês estão valorizando, se vocês estão pontuando. Me conta, vamos conversar. Eu espero que as dicas, novamente, sejam muito úteis. Eu tô recebendo um feedback muito legal. Então é sempre bem-vindo opiniões, sempre bem-vindo comentários. Então eu quero essa interatividade comigo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!